E se tudo aquilo que você chama de falta, na verdade fosse apenas desconexão? E se a escassez que você sente não tivesse a ver com o mundo lá fora, mas com algo silencioso acontecendo dentro de você, longe de Deus? Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Você pode estar buscando prosperidade com todas as forças, mas ao mesmo tempo, estar mentalmente desalinhado com a fonte de toda a abundância. E enquanto essa desconexão existir, não importa o quanto você lute, tente ou se esforce, sempre vai parecer que algo está faltando. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar andando, mas não saindo do lugar, de fazer tudo certo e ainda assim não ver resultado, de orar, pedir, acreditar, mas sentir um vazio estranho, como se algo não estivesse encaixando. E sabe por quê? Porque a abundância não começa fora, ela começa na mente. E a mente só se torna verdadeiramente próspera quando está conectada com Deus. Agora me diz com sinceridade, como estão os seus pensamentos quando ninguém está olhando? Eles estão alinhados com fé ou dominados pelo medo? Eles refletem confiança ou dúvida constante? Porque é exatamente aí que tudo começa a ser decidido. A Bíblia já nos ensinava, muito antes de qualquer teoria moderna sobre mentalidade, que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, aquilo que você cultiva internamente se torna o solo da sua realidade externa. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Não é só pensar positivo. Não é só repetir frases bonitas. É alinhar sua mente com Deus. É permitir que a sua forma de pensar seja moldada pela verdade divina e não pelas circunstâncias que te cercam. Quando você se conecta com Deus de verdade, algo dentro de você muda. Você começa a enxergar diferente, começa a reagir diferente, começa a decidir diferente. E aos poucos, sem perceber, a sua realidade começa a acompanhar essa transformação. Porque Deus não trabalha apenas no que você vê. Ele começa no invisível. Ele ajusta sua mente, fortalece sua fé, limpa suas crenças. E só depois manifesta no físico aquilo que já foi estabelecido no espiritual. Talvez o que esteja bloqueando sua abundância não seja falta de oportunidade, mas excesso de ruído interno. Pensamentos de escassez, medo de não ser suficiente, insegurança, comparação. Tudo isso cria uma barreira silenciosa entre você e aquilo que Deus já preparou. E enquanto essa barreira existir, você até pode conquistar algumas coisas, mas nunca vai sentir plenitude. Agora deixa eu te falar algo que pode mudar sua forma de ver a vida a partir de hoje. Deus não libera abundância para uma mente desordenada. Ele primeiro alinha, prepara e fortalece, para depois confiar mais. Isso não é punição, é proteção, porque imagine receber algo grande, sem ter estrutura interna para sustentar. Isso não seria bênção, seria peso. Então, quando você começa a buscar conexão com Deus, não apenas em palavras, mas em consciência, você começa a se tornar alguém capaz de viver aquilo que antes parecia distante. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via obstáculos. Começa a agir com mais clareza. Começa a sentir paz mesmo em meio à incerteza. E isso muda tudo. Se isso fez sentido para você até aqui, comenta aqui embaixo. Eu escolho me alinhar com Deus. Isso não é só uma frase, é uma decisão. E decisões assim mudam destinos. Existe uma diferença muito grande entre pedir a Deus algo e se tornar alguém que está pronto para receber aquilo. E essa diferença está na mente. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas continuam pensando como se fossem escassas. Pedem portas abertas, mas vivem presas ao medo. Pedem direção, mas não silenciam o suficiente para ouvir. E como Deus pode conduzir alguém que não desacelera nem por um instante para sentir sua presença? A conexão com Deus exige entrega, mas também exige atenção, porque Ele fala.
Só que na maioria das vezes, ele fala no silêncio. E se a sua mente está cheia demais, barulhenta demais, acelerada demais, você simplesmente não consegue perceber. É por isso que alinhar a mente com Deus não é apenas sobre fé, é sobre disciplina mental. É sobre escolher todos os dias alimentar pensamentos que se conectam com a verdade e não com o medo. Quando você começa a fazer isso, algo poderoso acontece. Sua identidade muda. E quando sua identidade muda, suas escolhas mudam. E quando suas escolhas mudam, sua vida muda. A abundância começa a aparecer, não como um milagre repentino, mas como uma consequência natural de quem você se tornou. E aqui vai outra verdade que pode mexer com você. Deus não responde apenas o que você pede. Ele responde quem você é. Se dentro de você existe dúvida constante, medo, sensação de incapacidade, isso se reflete na sua realidade. Mas quando você fortalece sua identidade em Deus, quando você entende que foi criado com propósito, com valor, com direção, então você começa a viver de outra forma. Você para de aceitar qualquer coisa, para de se diminuir, para de agir por desespero e começa a agir com consciência. E isso abre portas que não se abrem para quem vive na escassez mental. Portas que só se revelam para quem está alinhado, firme, conectado. Agora me diz, quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Quantas vezes você se cobrou, se pressionou, tentou controlar tudo e no final se sentiu ainda mais perdido? Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas mais conexão. Porque quando você se conecta com Deus, você não precisa carregar tudo sozinho. Você recebe direção, recebe paz, recebe clareza, e isso te coloca em um estado completamente diferente. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite simples, mas poderoso. Começa a observar seus pensamentos. Não ignore mais aquilo que você pensa o dia inteiro, porque é ali que sua vida está sendo construída. E toda vez que perceber um pensamento de medo, escassez ou dúvida, substitua. Não com qualquer coisa, mas com verdade. Lembre-se de quem Deus diz que você é. Lembre-se das promessas. Lembre-se de que você não está sozinho nesse processo. Isso não é sobre perfeição, é sobre direção. E quanto mais você se alinha, mais leve tudo fica, mais claro tudo se torna, e mais a abundância começa a fluir. Não porque você forçou, mas porque você se conectou. Se esse vídeo está te ajudando a enxergar algo que você nunca tinha percebido antes, já deixa seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam despertar. Existe algo muito poderoso que acontece quando mente e espírito entram em harmonia. É como se tudo dentro de você se organizasse. Como se uma paz silenciosa começasse a ocupar espaços que antes eram dominados pela ansiedade. E nesse estado, você começa a viver diferente. Você não reage mais por impulso. Não se desespera com qualquer problema. Não se perde em pensamentos negativos por horas. Você se torna alguém centrado, alinhado, conectado. E é exatamente nesse estado que a abundância encontra espaço para se manifestar. Porque a abundância não é só dinheiro, é paz, é clareza, é direção. É saber que você está no caminho certo, mesmo quando tudo ainda não está perfeito. E quando isso acontece, o externo começa a acompanhar. As oportunidades aparecem, as conexões certas surgem, as ideias fluem, as portas se abrem, mas tudo isso começa dentro. Agora guarda isso com você. A sua mente é o ponto de encontro entre você e Deus. E quanto mais limpa, alinhada e conectada ela estiver, mais você experimenta aquilo que Ele já preparou. Então não subestime seus pensamentos. Não ignore sua mente, porque ela é o canal. E quando esse canal está limpo, a abundância flui. Antes de ir,
Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, uma única mensagem no momento certo pode mudar completamente a direção de uma vida. E nunca se esqueça, você não está buscando abundância. Você está se tornando alguém alinhado com ela. E quando isso acontece, ela simplesmente aparece.